Não, então eu vou começar falando do que me motivou, assim. Eu acho que o segredo ele tem uma tem um motivo que é a própria saída do nosso momento, isso que Jarbas falou, né? Do nosso momento, o que a gente estava vivendo naquele momento. A saída do Teatro Vila Velha para vir para cá, para casa, para entrar numa comunidade, perceber essas relações. A gente já tinha iniciado um outro processo de espetáculo e o que a gente pensava era como intervir nessa comunidade, como chegar nessa comunidade, como se comunicar, como dizer que a gente era um grupo de teatro e que a gente iria ficar aqui durante um tempo, no 2 de julho. Então eu acho que o segredo chegou um pouco respondendo a essa expectativa. A gente queria uma comunicação mais amena com essa comunidade. Queria chegar de uma forma um pouco mais suave, talvez tocando em questões também ali da realidade local, daqui, da realidade local, mas chegando de forma poética, de forma teatral. E o segredo traz um pouco essa cara. Eu acho que a estética dele vai um pouco por aí, tentando buscar uma comunicação ainda que barroca, mas clara com a comunidade, muito direta com a comunidade. Não à toa a gente realizava sempre antes dos espetáculos um cortejo para poder de alguma forma fazer com que o público que vinha nos assistir também aos espetáculos pudesse, antes de começar a ver o espetáculo, olhasse para essa comunidade, entendesse a arquitetura, olhasse para a arquitetura, olhasse para as ruas, para as vielas, para os becos, para as próprias pessoas, para as crianças que faziam o espetáculo junto com a gente, que quase já contava de cor músicas e texto de personagens. Então era um pouco por aí. Eu acho que era uma ideia de nos entender, porque a gente também estava... Jarbas falou sobre isso, e era isso mesmo, assim, a gente estava se atirando a gente como menino da peça estava se atirando num espaço desconhecido para poder buscar algo também que a gente não sabia e que provavelmente estava conosco também. Eu acho que o espetáculo, a gente não sabe se ele é de rua, se ele é feito na rua, o que é que ele é exatamente, mas ele é um espetáculo que traz muito da experiência que a gente teve no Teatro Vila Velha. É na rua porque ele tem que acontecer. A gente entendia que essa era a melhor forma de contar aquela história. Era a forma que a gente encontrou para falar de transformação, para falar de movimento, para colocar o público em movimento. A gente sempre pensava nessa itinerância, né? O espetáculo precisava mexer de alguma forma com o espectador, fazer com que ele se observasse, mas observasse também o entorno. E isso tudo influenciava e fazia com que a gente buscasse o movimento dentro do espetáculo. Daí, eu acho que a ideia do público está no centro da coisa, no centro do espaço, para poder... e o espetáculo acontecendo no seu entorno, porque eu acho que essa era a forma também que a gente pensava que podia fazer com que a rua, né, o espaço urbano, as pessoas que passam, o lugar, cada lugar com seus traços, com o seu hábito cultural mesmo ali, as pessoas passando, carro, enfim, gente gritando, gente interferindo. O próprio movimento também fazia parte da nossa história, e isso nos interessava muito, fazer com que o espectador percebesse isso como um elemento a mais dentro do nosso espetáculo. Então, isso eu acho que foi uma coisa que tem muito a ver com o que a gente estava ali buscando movimento, buscando novidade, buscando novos desafios. E tocando em desafio, eu acho que é um espetáculo... desafio e novidade, eu acho que são duas palavras
muito boas para se utilizar nesse espetáculo, porque eu acho que foi uma novidade para a gente várias coisas. A própria utilização de um texto inacabado, um texto acabado, pronto, né, já escrito. O Luiz Felipe Botelho já tinha esse texto pronto e a gente pegou pela primeira vez, o grupo estava fazendo isso. Os outros espetáculos todos, a gente construiu o texto ao longo da montagem. Com esse foi diferente, a gente tinha um texto pronto no qual a gente ia pensar em encenação para isso. Pela primeira vez o grupo estava fazendo um espetáculo infanto-juvenil. Pela primeira vez era um espetáculo de rua. Então tem em muitos aspectos a gente se desafiou, nos colocamos no risco para poder, eu acho que chegar num ponto em que a gente precisava se sentir obrigado de alguma forma a criar algo diferente do que a gente vinha provocando, mas muito calcado na nossa experiência, né, que era dentro da caixa cênica. E eu acho que o espetáculo tem muito disso. Tem muito do nosso desejo de ir para a rua, mas tem muito da experiência da caixa dentro do Teatro Vila Velha. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que assim, o espetáculo ele é um processo, ele fala sobre processo, ele fala sobre caminho. Eu acho que o principal mote do texto e da peça né, que a gente criou é isso, o caminho importa mais do que a chegada, do que o objetivo final da coisa. E eu acho que isso a gente pôde viver muito nesse processo, porque não só pelo tempo que a gente teve de construção desse espetáculo, de montagem, né, a gente levou aí 2 anos de pesquisa de máscaras, tá aí uma outra novidade imensa pra gente, a gente nunca tinha atuado com máscaras, então isso pra gente trouxe muita coisa nova na nossa forma de interpretar, na nossa forma de se relacionar com o público, com a plateia que estava ali, mudando também. E esse processo, não só, como eu estava dizendo, não só foi longo no tempo, como ele foi muito intenso. A gente pôde vivenciar muitas experiências e com pessoas diversas. Isso eu acho que proporcionou um grau de intensidade e de volume de experiência muito grande, né? O nosso contato com o acervo de Emília Biancardi, com a própria Emília Biancardi, que nos deu e nos recebeu super bem, né? Deixando a gente experimentar ali naqueles instrumentos de várias partes do mundo. O contato com Isa Trigo, com as máscaras e toda a experiência que ela tinha com esse trabalho já voltado para o ator, e a interpretação do ator com a máscara. Então, para além disso que a gente pôde vivenciar no processo, eu acho que esse processo se perpetua na vida longa do espetáculo, que eu acho que tem muita coisa ainda para correr, mas é um trabalho que vem proporcionando a gente, graças a Deus, graças ao trabalho do grupo, muitos prêmios também, né? Prêmios nacionais, prêmios aqui no estado da Bahia. Pela primeira vez a gente ganhou o prêmio aqui de melhor espetáculo. Isso eu acho que foi importante também para o grupo, para poder se recolocar nessa história, contar a sua história, aparecer para a cena local também de uma outra forma, e poder, a partir daí também sair contando essa história em outros lugares, né? O Miriam Muniz, o Procultura, foram prêmios que eu acho que proporcionaram não só a criação do espetáculo, como a ida do espetáculo a outras cidades, e a gente está hoje circulando o Brasil por várias cidades, começando essa circulação, e isso também é muito importante para a gente, porque a cada novo espetáculo a gente descobre novas formas de contar, a gente adapta a cena, a gente modifica o espetáculo de alguma forma, e isso transforma a gente o tempo inteiro, porque a gente tem que se reinventar a cada espetáculo. E esse movimento eu acho que é o que gera cada vez mais interesse da gente de contar essa história de um novo jeito. E eu acho que isso tem muito, eu acho que é muito coerente com a própria história.
é muito coerente com o que a gente está contando. E isso eu acho que ajuda e contribui para uma jornada cada vez maior.